A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Meus irmãos, mediante a tudo que eu coloquei aí nos meus status, né? Tá claro, né, que a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, ela é de Deus, né? Ela não é do homem, né? Não é nem tanto por causa desses status aí, né? É por causa da palavra de Deus que confirma isso, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, né? Então a palavra de Deus tem diferença daquele que não está servindo a Deus para o que está servindo, né? Se o evangelho aí, meu irmão, minha irmã, que você recebeu aí, você não faz diferença do mundo, você anda igual ao mundo, né? Eu sinto muito lhe dizer, você está sendo ensinado ou ensinada pelo falso profeta. O livro de Lucas 14, 33 também está dizendo isso aqui. Assim, pois, qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, né? Uma das coisas que tem impedido de muitos crentes aceitar a verdade, eu digo crentes, essas pessoas que não são pastores, né? Falando essas pessoas que não são pastores. Eu não estou falando esses que estão se intitulando pastores. Esses aí que ouvem a verdade e continuam no engano, que são pastores que querem continuar distorcendo a palavra, esses aí é porque são cães golosos, né? Eles querem continuar enganando o povo, eles querem continuar só vivendo vida de luxo, distorcendo a palavra de Deus, né? A sentença desses não vai demorar, né? Não vai demorar por eles estarem mentindo, usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, que a Bíblia chama esses tais de obreiros fraudulentos, né? Eu não estou falando desses tais, né? Eu estou falando dessas pessoas que são bodes, que a parte que essas pessoas, quando ouvem a verdade, elas não querem andar com Cristo, é a parte de Lucas 14, 33, na hora que chega a parte da renúncia, né? Que às vezes tá ali numa profissão que não agrada a Deus, num trabalho que não agrada a Deus, ele já acha difícil. Aí ele vai continuar ali, num salão de beleza que não agrada a Deus, vai continuar cortando o cabelo das pessoas mudando, fazendo risco, né? A irmã vai continuar pintando o cabelo das irmãs, né? Às vezes tem um trabalho de manicure, pedicure, vai continuar pintando as unhas das irmãs, né? Às vezes a irmã tem um bar, o irmão tem um bar, vai continuar querendo vender cachaça, vender fumo, né? Tem um supermercado que quer vender todo tipo de coisa, né? Vende fumo, vende bebidas alcoólicas, vende cerveja. Aí não quer renunciar, né? De forma nenhuma, né? Acha que pode barganhar com Deus. Eu servi a Deus aqui do meu jeito. Não, meu irmão, ou você renuncia ou você está fora. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que todo aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se esse seu trabalho, essa sua profissão aí, que não agrada a Deus, mas você quer continuar nela, você não pode seguir a Jesus. Você pode até confessar com a boca, mas a sua obra nega. A sua prática está negando que você é servo de Deus, né? Como está em Tito 1,16. Vocês confessam que são de Deus, mas o nega com suas obras. Está lá, Tito 1,16. Entendeu? Então é isso, né? O evangelho verdadeiro ele tem renúncia. Tem que renunciar às vontades da carne. Tem que renunciar tudo aquilo que vai fazer nós pecar e transgredir a palavra de Deus. Tem que renunciar, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Esses pastores falsos profetas não falam porque eles querem ganhar dinheiro. Eles não têm coragem de falar contra o segundo casamento, contra a vaidade, contra o mundanismo, contra o divórcio, contra a política na igreja, porque eles mesmos estão corrompidos, né? Como é que eles vão pregar se eles não vivem o que pregam, né? Como é que eles vão pregar contra a televisão se eles têm televisão, se eles assistem os filmes, as novelas, se eles assistem jornal, se eles assistem futebol? Como é que eles vão pregar contra futebol se eles assistem futebol? Se eles têm até campeonato de futebol? Se eles até assistem a partida do time de futebol deles? Não tem como eles pregar se eles não vivem o que pregam. Como é que eles vão pregar isso se eles não vivem isso? Entendeu?
Só quem prega, meus irmãos, essas verdades, essas grandes verdades da palavra de Deus, é só quem é servo e quem realmente é serva de Deus. Entendeu? Foi que nem eu estava conversando com a irmã ontem, meus irmãos. Estava eu e outro irmão. Inclusive, eu tinha explicado para outro irmão também, né? E o irmão concordou comigo. Esse irmão estava congregando nessas igrejas porta larga aí. Aí ele falou, irmão João, mas a gente tem que congregar, tem que participar da ceia. Eu abri a palavra para ele, irmão, vou abrir a Bíblia para você. Abri lá na segunda carta, acho que é a segunda carta de João, tá lá. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Todo aquele que persevera tem tanto o pai como o filho. Aí lá na frente vai dizer, se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não saudeis, e nem tampouco receber em casa, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então eu expliquei para ele, irmãos, após João tá falando aqui, irmão fulano de tal, falei para ele, né? Apóstolo João tá falando aqui, não é de pessoas do mundo não, de pessoas que são ímpias não. É de pessoas que dizem ser de uma religião, que é um líder de uma religião, né? Seja qual for a religião aí, o apóstolo João está dizendo, se essa pessoa, que é um líder, que é um pastor, que é um irmão, ensinar outra doutrina não é a doutrina de Cristo, ele não tem Deus. Não tem Deus. Aí eu expliquei para esse irmão, como é que você vai congregar numa igreja onde o pastor não está pregando essa doutrina de Cristo? Como é que Deus vai estar lá se ele está distorcendo a palavra? Se ele não prega a santidade, se ele tolera o pecado, irmão. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Ele não tem Deus, e o que você vai fazer lá se Deus não está lá? Aí ele falou, é verdade, irmão Joab, você está certo. Sim, meu irmão, com certeza. E a Bíblia vai dizer também em Timóteo 6,3, se alguém ensinar alguma doutrina e não está conforme as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, a doutrina não está conforme a palavra de Deus, apóstolo Paulo dessa vez vai dizer que essa pessoa não sabe de nada, mas ele anda delirando das coisas que ensina. 2 Timóteo 6,3. Então, a Bíblia é contra o segundo casamento? Sim. Pastor que ensina que é a favor do divórcio, a favor do segundo casamento, está dentro da Bíblia? Não, a doutrina dele não está conforme a Bíblia. Pastor que apoia futebol, essa doutrina está conforme a palavra de Deus? Não. Está indo contra a palavra. Futebol é idolatria, futebol tem prostituição, futebol é mundanismo, futebol torna as pessoas em deuses, as pessoas, os homens se tornam ídolos, os jogadores se tornam ídolos para as pessoas. Então, futebol tem idolatria, tem prostituição, né? E Deus não agrada desse esporte. Nenhum tipo de jogo agrada a Deus. Nenhum tipo de jogo, né? Esta é a verdade, né? Então, outra coisa aqui, vamos ver outra coisa aqui. Política está conforme as santas palavras do Senhor Jesus Cristo? Não. Política tem corrupção. Política tem mentira. Não tem um político que entrou no poder aí para que não desviou dinheiro. Não teve nenhum correto, né? Tem gente que quer comparar a política com o tempo dos reis da Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os reis da Bíblia, quem colocava era Deus. Quem colocou foi Deus. Os políticos, no dia de hoje, quem coloca é o homem. Quem coloca, eles até compra voto das pessoas, né? Então Deus não tem nada a ver com isso. E tem crente aí, pastores aí, colocando político nos altares, fazendo campanha nos altares, né? Então essas pessoas, esses pastores aí que estão colocando político nos altares, a Bíblia está dizendo que eles não têm Deus. O evangelho deles é o falso evangelho. O evangelho verdadeiro, meus irmãos, entenda uma coisa, só para resumir, para encerrar aqui. O evangelho verdadeiro ele vai conduzir as pessoas a se apartar do mundo, meus irmãos. A viver uma vida estreita neste mundo. Esse é o evangelho de Deus. Quando o pastor ele te conduz a viver conforme o mundo, o evangelho que o pastor está te ensinando não prega contra a sua natureza, mas deixa você viver à vontade no mundanismo, esse pastor não é homem de Deus, meus irmãos. E a doutrina que ele ensina é uma doutrina falsa, ainda que ele se orgulhe. Paulo vai dizer que ele é apenas um soberbo, que não sabe de nada. E a doutrina de Cristo, ela nos conduz a abandonar as cores do mundo. A nossa forma de vestir vai ser diferente do mundo, a nossa forma de falar vai ser diferente do mundo. O nosso emprego
Não é qualquer emprego que a gente vai poder estar, porque tem emprego que vai fazer eu pecar contra Deus, vai fazer você pecar contra Deus, nós tem que sair, né? Nossa forma de cortar o cabelo dos homens não vai ser igual os cortes mundanos do mundo, né? As mulheres não vai poder mais pintar o cabelo, não vai poder mais cortar, pintar, não vai poder mexer no cabelo de forma nenhuma, vai ter que deixar natural do jeito que Deus fez, porque a Bíblia diz que o cabelo da mulher, o véu natural, é honroso, o cabelo grande é honra, né? Então vai ser uma mudança total. Vai ser como a Bíblia diz, o sal da terra e a luz do mundo vai ser diferente, as pessoas vão ver a diferença, né? E hoje a gente não vê mais a diferença, meus irmãos. Sabe por quê? Porque muitos estão sendo ensinados por falsos pastores. Essa é a verdade. É aquilo que a Bíblia vai dizer, que Paulo diz lá em Coríntios também. Se alguém vier ensinar outro evangelho, ou pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, com certeza sofrereis. Aí Paulo vai dizer que os falsos profetas, eles se disfarçam de obreiro de justiça. Aí Paulo vai dizer que não é de se maravilhar que eles façam isso, porque o próprio Satanás também se disfarça de anjo de luz. Mas Jesus disse que os falsos profetas, eles vão ser conhecidos pelos seus frutos. As obras dos falsos profetas vão denunciar eles. Diz que é profeta de Deus, mas apoia divórcio, apoia segundo casamento? Falso profeta. Apoia as irmãs andar na vaidade, andar toda pintada, cheia de brinco? Falso profeta. Apoia futebol? Falso profeta. Apoia jogos? Falso profeta. Apoia as irmãs andar de salto, as irmãs andar de saia curta, as irmãs andar de roupa transparente, de calça comprida? Falso profeta. Tá aí o fruto, meus irmãos. Apoia político na igreja? Falso profeta. Deixa os irmãos, as irmãs cantar de qualquer maneira em cima do altar, não tem zelo, né? Deixa irmãos e irmãs, ele tá vendo que a pessoa tá no pecado, tá vendo que a irmã tá cheia de joia, toda pintada, ele deixa a irmã participar da ceia, coloca a irmã para cantar, coloca a irmã para louvar, dá oportunidade? Falso profeta. Sabe que o irmão assiste televisão? Tem televisão em casa e ele dá oportunidade? Falso profeta. Então, meus irmãos, os falsos profetas, eles apoiam o mundanismo. Eles falam de Jesus, sim, mas eles faz vista grossa para o pecado. Eles não pregam contra o pecado. Eles não pregam a porta estreita. Eles não ensinam as pessoas a renunciar o pecado e nem os prazeres do mundo, que são pecado diante de Deus. Eles não ensinam. Então, esses são os frutos dos falsos profetas. E muitos estão seguindo eles. Muitos estão seguindo suas mentiras, como está lá em 2 Pedro. O caminho da verdade vai ser blasfemado e muitos vão seguir sua mentira, né? Muitos estão congregando, perdendo tempo, meus irmãos. Perdendo tempo, porque não adianta você estar congregando numa igreja onde o pastor está liberando o pecado. Aí tem gente que vai ainda querer, mas a gente tem que olhar para Jesus, nós não podemos olhar para o pastor porque o homem é falho. Irmão, não vá nisso, meu irmão. Não vá, falha é uma coisa. Falha é uma coisa, a pessoa está trazendo o pecado é outra. O homem está apoiando o pecado é outro, é falso profeta. A Bíblia manda a gente sair desses homens. A Bíblia diz para a gente se guardar dos maus obreiros. Se você vê o pecado dentro da igreja, você vê que o pastor está apoiando o pecado e você está lá dentro, você é participante. Romanos 1:32, não somente os que fazem, mas os que consistem com os que fazem, também são dignos de morte. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, a gente tem que congregar onde tem o verdadeiro evangelho. Se você for numa igreja onde o pastor está pregando a porta estreita, onde o pastor não deixa as irmãs cantar, pregar de qualquer maneira, aí você diz, nossa, aquela igreja é muito rígida, nossa, não pode isso, não pode aquilo, não vou congregar ali, porque o pastor priva a nossa liberdade. Se o pastor está pregando a sã doutrina, meu irmão, se o pastor está pregando a verdade, é ali que você deve congregar. Você não deve congregar onde o pastor deixa você ficar de qualquer maneira. Esse pastor que está fazendo, ele não ama a sua alma. Mas ao contrário, é um lobo devorador que vai conduzir sua alma para o inferno. E você tem que fugir para você não ser condenado. Amém?
Fiquem com esta palavra, meus irmãos. Deus abençoe a todos.